A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Gospel Music e Palavra, o devocional de hoje, o perigo da murmuração. No contexto bíblico, murmurar significa resmungar, reclamar ou queixar-se em voz baixa, revelando descontentamento, incredulidade e rebeldia contra Deus ou autoridades, como os israelitas no deserto. É um ato de insatisfação disfarçado, que contamina outros e questiona o caráter divino, sendo condenado nas Escrituras como um pecado de ingratidão e oposição, diferente do lamento piedoso. O versículo-chave se encontra em Números, capítulo 14, e o versículo 27, que diz assim: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus deixa claro que a murmuração não é contra homens, mas contra ele. A murmuração acaba até afetando pessoas ao redor devido à incredulidade e falta de fé dessas pessoas que, em vez de encorajar, não, coloca medo, assombra, coloca palavras que não vai conseguir, que não vai dar certo, e isso é um grande perigo. Tem um grande exemplo sobre murmuração na Bíblia. Números capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Após os 12 espiões voltarem de ver a terra prometida, no caso Canaã, dos 12, 10 espiões acabaram amedrontando o povo. A falta de fé e confiança em Deus mudou a vida de muitos no deserto. Apenas Josué e Caleb mostraram fé e confiança diante do povo. Números, capítulo 13, versículo 28, que diz assim: Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Números, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Caleb incentivou o povo que Deus daria a vitória naquela situação. Ele confiava no poder de Deus. Ele viu o que Deus fez e poderia fazer muito mais. Às vezes, em momentos difíceis, bate até a tristeza e até podemos nos lamentar. Mas Jesus, o porquê disso, ou aquilo que está acontecendo na minha vida. E às vezes esquecemos o que Deus já fez em nossas vidas, né? Olhe para Deus, cheio de fé, de esperança e da certeza de posse da vitória. Não sejamos como aqueles que murmuraram, mas sim como Caleb, que estava cheio de fé e de posse da vitória. Você crê que Deus pode fazer muito mais na situação que você está vivendo hoje? Comenta aqui: eu creio em nome de Jesus. Tem aqui uma frase importante que eu vou deixar para vocês também, que diz assim: aqueles que desprezam a terra prometida serão excluídos dela. Dando continuidade, vamos para o livro de Números, capítulo 13, e o versículo 31, que diz assim: Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Amados irmãos, eram gigantes e eles tiveram medo e acabaram de causar medo àquele povo. Antes viram que Deus fizera no Egito, libertando eles da escravidão, viram as pragas, viram o poder de Deus até os livrando do exército do faraó, abrindo o mar para que eles atravessassem aquele imenso mar. O mesmo Deus que supriu suas necessidades no deserto não seria o mesmo Deus que poderia derrotar os gigantes? Enquanto eu ou você olhar para os gigantes ou problemas, como vamos alcançar as promessas, os milagres de Deus? Não podemos murmurar, temos que olhar apenas para Deus,
que é de onde virá o meu e o teu socorro. Números, capítulo 13 e o versículo 32 diz assim: E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Versículo 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Irmãos, que possamos encorajar, segurar nas mãos de quem estiver ao nosso lado e mostrar sempre que Deus pode fazer muito mais do que pensamos. Deus prometeu algo a você? Então confie, espere, não deixe as dúvidas tomarem conta de você, não deixe palavras de alguém te atrapalhar. Amém? Que Deus vos abençoe. Que você possamos estar ligados tão somente em Deus, através da sua palavra, através da oração e dos louvores. Tenham todos um abençoado e maravilhoso dia na presença de Deus. Que Deus te guie, te proteja e te abençoe em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, comenta nesse vídeo. Se ainda não se inscreveu, te peço a sua inscrição e compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém?